Então vamos lá, gente. Mais um react aqui do Desencontros, né? Um grande canal que infelizmente cessou suas atividades, né? Um baita podcast. Espero aí que o senhor Felipe Leão e o senhor Matheus Fiore se reconciliem e voltem com esse podcast que era bastante interessante, né? Um podcast que não só abordava cinema, mas outras coisas também, né? Cultura em geral, tal, e até mesmo política. Baita podcast. Então fica aqui o recado para a dupla dinâmica aí se reunir novamente, né? Mas, dito isso, vamos aqui ao react em que eles falam a relação do Japão com filmes de espíritos, né? Então vamos lá, vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso e eu vou também colocando as minhas colheres de chá no meio aqui. Vamos lá. Eu acho que assim, a primeira coisa pra gente conversar sobre espírito é justamente a gente... É aquilo que a gente fez também no nosso programa sobre serial killer, né? A gente tentou encontrar uma base fundamental pro cinema de espírito, do cinema de serial killer, no Psicose. Mas evidentemente que a gente vai ver na história do cinema anteriormente a Psicose outros filmes de serial killer. Mas Psicose foi um pilar fundamental para a construção desse subgênero de terror. No cinema de espírito, você enxerga algum filme que possa ser fundamental assim? Eu acho que é muito fluido, que você pode pegar o filme do Buster Keaton e entender que aquilo tem uma coisa ali que é um espírito, sabe? Sim. Porque já lida com isso da relação do fictício e o real, e a projeção da imagem do cinema. Então o espírito é algo muito presente no cinema desde sempre, porque tá presente no imaginário desde sempre, né? Sim. Tá presente no imaginário desde sempre, mas assim, eu fiquei tentando fazer esse exercício comigo mesmo pra tentar encontrar esse filme. Porque, mais uma vez, assim como no cinema de serial killer, havia filmes de serial killer anteriormente, mas eles não se consolidaram de maneira paradigmática como Psicose se consolidou. Sim, mas se a gente parar para pensar, né, um dos primeiros filmes, dos primeiros longas da história do cinema de horror, que foi o Gabinete do Dr. Caligari, não, né? O Gabinete do Dr. Caligari, né, um filme do expressionismo alemão, 1919. Pô, esse filme é sobre um serial killer, né? Um cara que ele participa de um circo de aberrações, né? Um freak show, né? Que é o freak show do Dr. Caligari, que é o César, que o César é o sonâmbulo, né? Que é a pessoa que nunca acorda, ele está num coma profundo, só que ele levanta toda noite para matar gente, né? Então, na minha opinião, o Gabinete do Dr. Caligari foi o primeiro slasher, né? Lógico, Psicose tem assim uma importância enorme dentro do subgênero, né? Porque teve aquela coisa a cena do chuveiro mesmo, né? Que quase todo slasher tem uma cena do chuveiro meio que para homenagear a Psicose. A trilha sonora também, que ela é uma trilha sonora que também marcou muito o slasher, né? Quase todos os filmes de slasher tem uma trilha parecida com a do Bernard Herrmann, né, que era o compositor de Psicose, né? Mas é aquilo, né? Tem outros filmes que vieram antes de Psicose, né? Tem, se não me engano, a Escada Caracol, né, que é a tradução que é Starcase, como é? Starcase, não, como é o nome em inglês desse filme? Que é o filme dos anos 40 também, que também mostra a gente sendo morta em sequência. É um terror assim meio noir também que pode ter sido uma das influências do slasher, né? Mas na minha opinião, o primeiro filme slasher mesmo, digamos assim, se a gente for colocar nesse patamar, seria o Gabinete do Dr. Caligari, óbvio. Então vamos lá. Parece que tinha as características dele flutuando no ar. E o Psicose é o filme que ele pega tudo aquilo e bota em um corpo. Condensa, né? E condensa. Mas eu ainda não consegui, e aí vocês podem inclusive me ajudar aí nos comentários. Assim, eu tentei encontrar qual seria esse filme de espírito que poderia reunir essas características fundamentais, né? E tu achou? E eu não sei se eu encontrei um filme que solidifique isso tudo. Mas assim, a gente pensar no Exorcista do Friedkin, é um filme de possessão demoníaca, mas é um filme de possessão, sabe? Então, de alguma maneira, tem inserido toda a lógica de espírito ali. Tem um filme, se eu não me engano, ele é dinamarquês ou norueguês, que se chama Haxan,
né? Que ele é meio documentário, mas ele tem umas cenas assim de gente atuando, né? Que ele é um filme também aí da era do cinema mudo e fala, né? Sobre questão de espíritos, né? De possessão, de demônio, esse tipo de coisa, né? Não sei se esse filme teve alguma influência dentro do cinema aí de assombração, né? Mas pode ser também, né? Haxan, sei lá. É o que me veio à mente agora, sei lá. No filme, a gente tem o Carnival of Souls, por exemplo, da década de 60, que foi também um filme muito paradigmático para a consolidação dos filmes os filmes sobrenaturais. Mas se a gente volta lá para a década de 20, o Victor Joostrom tá fazendo Carruagem Fantasma, por exemplo. Então, Bem é lembrado. difícil pensar no cinema de espírito qual seria esse filme. Ah, tem um filme, talvez o filme mais antigo de terror da história, que é A Mansão do Diabo. Que é um curta que foi feito no século XIX ainda. É um filme que está até no YouTube. Ele tem aí uns 3, 4 minutos, mais ou menos. Entre 3 e 5 minutos. Mas também fala sobre fantasma. É uma casa que tá mal assombrada e, tipo, tem uma entidade lá. Talvez esse seja aí o primeiro... Aliás, é o primeiro filme de terror, assim, registrado da história, que se tem registro. E também é um filme de assombração, né? Então, A Casa do Diabo, né? Foi traduzido para esse nome, mas é um filme francês do final do século XIX, né? Então, quem não assistiu, procura aí, A Casa do Diabo. Então, aparece aí um curtinho aí que fica entre 3 e 5 minutos. Até porque o espírito ele flutua muito por vários gêneros. Acho que a gente até falou isso hoje, há 10 minutos atrás. E, tipo, o espírito sempre é uma forma da gente lidar com o sobrenatural, com traumas, com o que a gente não consegue conceber. Então, você pega Os Inocentes do Jack Clayton nos anos 50, é um filme de espírito. Sim. É uma governanta que vai trabalhar numa casa de uma família rica. E ela é assombrada pelo espírito da governanta anterior, que era, tipo, um amor da família, a menininha era apaixonada por ela. E ela fica assolada por essa sombra que tá perseguindo ela o tempo todo. Tipo, a mulher que fazia o meu trabalho melhor do que eu. Então, o espírito sempre surge como uma oportunidade de você falar sobre vários assuntos muito variados, sabe? Sim. Então, é muito difícil você encontrar uma genealogia do espírito no cinema. Sim. A gente recebeu... Tem também a Casa dos Maus Espíritos, filme também dos anos 60, que se eu não me engano é com Vincent Price, faz um tempo que eu assisti. Tem Os 13 Fantasmas também, que teve até um remake aí, final dos anos 90 desse filme. Tem vários, assim, filmes de espírito antigos e tal. Não é o meu gênero de horror favorito, né? Se fosse pra eu falar, eu diria o slasher. O slasher, eu acho que ele me diverte mais, saca? Tem aquela coisa, né? Aquela bandalheira toda lá do slasher lá que eu acho bastante legal. Agora, por exemplo, filme de espírito eu gosto, tal, mas também, assim, não é também algo que me pega muito, saca? Mas eu assisto de boa, de boa. Então vamos lá. Na semana passada? Na terça, agora, na verdade. O Central Pandora aqui. Beijo, Matheus e Sora. Beijo, maravilhosos. Retornem. E a gente conversou um pouco sobre como a ficção científica, apesar de falar sobre o futuro, muitas vezes, ou inclusive às vezes sobre o passado, se a gente for falar sobre Máquina do Tempo, por exemplo, essa discussão sobre o que é o futuro e sobre o que é o passado, ela está sempre se referindo ao hoje. A como o hoje encara o futuro. Sim. E o cinema de terror, ele tá muito imbricado sobre essa lógica. Na verdade, é aquilo que a gente sempre diz aqui também. O cinema... As narrativas, elas sempre falam sobre o período histórico a qual ela está sendo realizada. Todo filme é datado, a gente sempre diz aqui. Todo filme é datado porque as discussões que ali estão, não só as discussões, mas as técnicas, os meios que estão sendo realizados, dizem sobre aquele tempo histórico. O filme é um fruto do tempo dele. Sim. É claro que as discussões podem ser atualizadas, as discussões fora do filme. Por exemplo, o filme que discute racismo, por exemplo, na década de 60, ele está fazendo de uma maneira muito própria da década de 60. Mas a gente pode pegar esse filme e atualizar essa discussão para o hoje. Claro, mas o filme não está fazendo isso com o olhar de 2024, está fazendo com o olhar da década de 60, né? E aí essas atualizações são muito comuns. Mas assim como a ficção científica trabalha o futuro ou o passado sob a ótica do hoje, o cinema de terror também, e a figura do espírito também, né? E aí, assim, por mais que a gente não possa, ou pelo menos não tenha encontrado um filme tão paradigmático para definir o cinema de espírito, eu acredito que há pelo menos um país que determine isso. Que é o Japão. Pode ser. Né? Que é algo que eu acho que está muito imbricado
A cultura na japonesa cultura é muito japonesa. sobre espíritos, demônios. O shintoísmo e o budismo estão muito inseridos sob essa lógica. E, sobretudo, se a gente for falar de espíritos sob... Só que é o seguinte, né? É um conceito sobre espíritos, mas totalmente diferente do conceito católico cristão, né? Por exemplo, o conceito do budismo sobre espírito é que o espírito ele está preso na Terra e ele não pode seguir o karma, saca? Então a maldição do espírito, segundo o budismo, é que ele vai ficar preso na Terra, ele vai viver uma não existência, saca? Não é nem inexistência nem existência, é não existência. Ele vai continuar na Terra vagando, mas ele vai estar lá. Então o que sobra para esse espírito é ser notado. Então o fantasma, no caso, ele vai fazer de tudo para ser notado pelas pessoas para poder ter uma nova existência. Né? Bacana isso, né? Da ideia do budismo e até mesmo do shintoísmo, porque não existe conceito de céu e inferno dentro do budismo e do shintoísmo. Né? No budismo existe a questão do karma, em que o espírito ele não acaba, ele sempre tem ele sempre passa por vários ciclos. Né? Ele é, digamos assim, uma reciclagem, né? Um ser humano, ele volta numa outra vida como cachorro, ou como gato, ou como uma barata, ou como outro ser humano. Isso independe. Pode ser uma planta, saca? Pode ser uma árvore. Então, tem tudo isso. A partir do momento que esse espírito ele não consegue ser reciclado, não consegue seguir numa nova vida no karma, ele se torna preso. Ele se torna preso a uma terra dentro de uma não existência. Então é muito interessante esse conceito de espíritos dentro dentro do imaginário coletivo do Japão e também de outros países próximos também que são budistas, né? como a Coreia, como a China, como a Tailândia, o Vietnã. Né? Bastante interessante esse conceito do karma, né? Porque é diferente. Assim, o espírito... o folclore do espírito dentro da cultura europeia tem a ver com a questão mesmo da religião cristã, né, de céu, inferno. Agora não, agora o conceito de espírito, no caso dos asiáticos, é outra coisa, é muito mais profundo, saca? Isso que é legal, isso que é legal. Por isso que eu até prefiro assistir filme de terror, de assombração, de filmes asiáticos do que filme europeu mesmo, que eu já acho meio maçante, saca? Mas vamos lá. A ótica do terror, então tem a figura do Onryo, que é eu não vou saber fazer a pronúncia correta, né? Mas o Onryo é aquele espírito vingativo que vai ser muito replicado tanto nos Estados Unidos, mas também tanto no Japão, mas também nos Estados Unidos e no mundo como um todo. Esse espírito que retorna para vingar alguma coisa que foi feito a ele, independente de quem esteja à sua frente e tudo mais. O Chamado faz isso, né? Por exemplo, o Ringu japonês, depois o Chamado americano. Mas é algo que está muito presente na cultura japonesa, é claro, na cultura mundial, mas o Japão eu acho que cria algumas noções, alguns paradigmas que vão definir um tanto o que vai ser esse cinema de espírito, sobretudo no cinema de terror. Até porque o cinema japonês ele tem muitos filmes que são sobre contos antigos do Japão, de séculos anteriores. Por exemplo, eu vi semana passada, ou nessa, um chamado Fantasma de Yotsuya, alguma coisa assim. E depois a gente bota na lista, vocês vão saber o nome. E é um filme que é um conto muito antigo do Japão sobre um samurai que ele era casado e tinha um filho. Só que ele tinha a possibilidade de casar com outra mulher e ter muito poder, e ter ascensão social e dinheiro, etc. E ele, pra ter essa família nova, ele decide matar a família dele. Sim. E a mulher morre, envenenada, e ela volta pra se vingar. E é um puta filme de espírito foda pra caralho, sabe? Que é a figura 59, eu acho. É a figura do Onryo, que é um pouco do que faz o Ju-On, né? O sim, grito. Sim. A versão japonesa. Eu não lembro muito da versão americana, então não posso nem opinar sobre. Tem um filme do Kaneto Shindo, né, o mesmo diretor de Onibaba, que se chama Kuroneko. Né? Kuroneko, se eu não me engano, foi traduzido para Mulher Gato. Né? Não a Mulher Gato do Batman, né? Outra coisa. O que acontece? É uma mulher que morre, só que aí o espírito dela fica vagando e ela meio que fica entre se tornar um gato e continuar sendo uma mulher.
Só que ela fica nessa coisa do espírito, então ela anda como gato e assim, e ela decide se vingar de quem a matou. Isso também é maravilhoso, isso. Gente, maravilhoso. É outro filme que faz tempo que eu assisti, mas eu lembro dessas premissas aí. E realmente é algo fantástico. Assistam aí Kuroneko. Se eu não me engano, tem para ver na Fílmica e no Look, que fica lá no Amazon Prime. Vejam esse filme, Kuroneko. É fantástico. Acho Sobre que eu ela. nem vi Americana, pra falar a Eu vi, verdade. mas eu vi há muito tempo atrás, porque fez muito sucesso ali nos anos 2000, os Ruon, né, o japonês, e acabou, muitos desses filmes que fizeram sucesso sobre espíritos no Japão passam a ser replicados e refeitos nos Estados Unidos. Ainda mais depois do sucesso do Ringu, né? Que é o chamado. Principalmente. Ringu. E os Aliás, eu tenho que rever O Chamado. Faz tempo que eu não vejo. Inclusive, assim, a primeira vez que eu vi O Chamado, mas O Chamado mesmo, o Chamado japonês, não o remake estadunidense. Primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema, né? Baita filme, um filme meio dark, assim, meio escurão, bastante interessante. Então eu vou ver se eu revejo aí essa semana ainda. Juon, o Grito, ele conta justamente a história desse espírito vingativo, desse espírito que retorna pra vingar a sua própria morte, né? E, sobretudo, esses espíritos Onryo, eles são muito provenientes de alguma coisa que essa pessoa que morreu sofreu enquanto abuso, assassinato e etc e tal. E ela volta pra resolver esses problemas relacionados a uma morte muito traumática e injusta, né? Então, isso vai acontecer inúmeras vezes. A gente vai pensar, mais uma vez, no Juon, a gente vai pensar no Chamado. A Samara é isso, né? A Samara é essa personagem que vai ser jogada no poço e ela... Samara para os estadunidenses, mas Sadako para os japoneses, né? Para mim é Sadako, não tem nada de Samara. Aliás, o Chamado americano, eu acho que foi o próprio diretor que fez, né? O próprio diretor do filme japonês, mas eu já acho mais fraco, saca? É um filme mais estadunidense, sem pouca coisinha, né? Sem pouca camada, né? Eu já acho mais fraco, né? Mas, enfim, vamos lá. vai retornar. Principalmente no japonês, né? É muito Sim. mais focado nessa parada da família do interior, que aconteceu alguma merda e sacrificaram a menina. Sim. O americano não é tanto nisso, mas o japonês é muito focado nisso. Sim. O americano Isso ele que eu falo. lida muito mais com a investigação, né? Sim, sim. Que é muito... É isso que eu falo, o filme japonês ele tem bem mais camadas, saca? O filme americano ele é mais raso, porque o americano não gosta de coisa muito assim, muito complexa, né? Eles gostam de coisas mais fáceis, né? Então, é isso, né? Mas o bom mesmo é o japonês, nossa, não é nem um 7-1, é um 7-0, né? Porque não chega nem a fazer gol o estadunidense. foda. Muito, muito. Eu gosto mais do americano do que o japonês. Eu inclusive. também. Nesse caso específico. E aí é uma coisa É importante questão ser de dita. gosto, né? Justamente isso. Não é necessariamente porque é uma adaptação que ela vai ser. Um remake, ele vai ser pior do que o original. Isso é Eu uma defendo coisa... Death Note. Pois é. Defendo né? a chamada é tranquilo. Pois é, né? Filmaço. Mas eu acho que isso é muito interessante, a gente perceber como o espírito ele tá imbricado dentro da geografia e do tempo, né? E como a representação desses espíritos vai estar relacionado com os medos provenientes daquele tempo histórico. Né? E no Japão, isso vai ser muito importante, sobretudo esses espíritos vingativos, porque, primeiro, eles vão se vingar de traumas que eles sofreram individualmente, mas também são espíritos, especificamente, no caso do Ringu, no caso do Ju-on, no caso de muitos desses filmes japoneses que vão se utilizar desses espíritos, Kuroneko, do Kaneto Shindo. Ó, citei Kuroneko aí, eles citaram também. Vamos lá. Até mesmo o do Kenji Mizoguchi, que você adora, Monstro da o Lua Monstro da Lua Vaga. Eu adoro, não, eu amo. Que não é um filme de terror, mas é um filme dramático, mas também de espírito, e também num espírito vingativo, que trata muito dos traumas do passado, das cicatrizes do passado, que é uma característica muito fundamental do Japão, sobretudo por conta das bombas. Né? Então, veja, a gente está falando de um país que está muito imbricado historicamente por essas cicatrizes do passado, que precisam ser fechadas, e que precisam ser, aspas, corrigidas para que não haja necessidade de uma vingança, tal como um espírito Onryo, que retorna para resolver essas cicatrizes. E olha só, gente, tem muito filme de assombração japonês que, assim, não só também, não, assim, claro, usa como pano de fundo
a cultura, o folclore japonês, né, a questão mesmo das histórias de espírito e tal, mas, sobretudo, também são metáforas para coisas que o Japão sofreu nos tempos modernos, como, por exemplo, as bombas, né, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a questão mesmo da guerra, da Segunda Guerra, porque se a gente for assistir aos filmes japoneses, assim, digamos assim, do pós-guerra, muitos ainda cutucam, né, a questão das atrocidades cometidas pelo Japão, né, na Ásia, principalmente na China e na Coreia. E aquilo, né? É uma forma também de eles exorcizarem os seus próprios demônios da história, né? O Godzilla mesmo, Godzilla é praticamente a personificação das bombas, né? Então é aquilo, né? O cinema japonês, ele sempre remexe com esses fantasmas do passado, o passado recente, né? Do pós-guerra, tudo, né? Então, nossa, fantástico. O cinema japonês é meu terceiro cinema favorito, assim, só atrás mesmo do cinema brasileiro e do estadunidense, porque a gente é colonizado, né? A gente acaba assistindo muito filme estadunidense, né? E tudo, é Fred Krueger aqui, Jason, é aquela coisa toda, né? Mas como a gente foi colonizado, né? Então não tem como fugir. Mas, assim, o cinema japonês é importantíssimo, né? Maravilhoso, assim. O meu Letterboxd é o terceiro país que eu mais vi filmes, assim. Vamos lá. Muitas vezes no cinema japonês o fantasma é quase um deus ex machina. Ele chega pra resolver alguma coisa pendente que ninguém mais vai resolver, senão um ser sobrenatural, que não tá no plano. Não, olha, Matheus, eu discordo, porque Deus Ex Machina geralmente é um personagem secundário, né? Porque se o fantasma for o protagonista da história, ele não é um Deus Ex Machina, né? A não ser que seja um outro personagem, sei lá, um coadjuvante, e tem que ser aquele coadjuvante meio lado B, aquele lá que só aparece mesmo pra resolver a parada, né? Não sei, eu penso assim, né? Mas beleza, vamos lá. Físico que não depende disso, não tem contas a pagar no mundo físico, sabe? E muitas vezes ao acaso, porque as pessoas, elas não necessariamente estão envolvidas com aquela história, elas simplesmente se postam naquela condição. O fantasma aparece meio que do nada. Sim, e faz o rapaz se apaixonar por ela e se vingar por isso, né? Então, o próprio Onibaba também não é exatamente um filme de espírito, mas de alguma maneira. O espírito não tá ali de fato, como o grito, como o chamado, mas a moça se veste do espírito possessor que volta pra vingar o seu filho que foi pra guerra. Então, assim, o Onibaba é um filme que vai estar discutindo guerra, só que tá falando da guerra lá no século XV no Japão. 15 ou 14, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas é um desses dois séculos. Mas, assim, tá falando da Segunda Guerra Mundial. Sim. Sabe? A parada é essa, não é porque tá retratando uma guerra do século XIV que ele não tá falando da Segunda Guerra Mundial, dos traumas da Guerra do Japão. É um filme da década de 60, gente. A bomba tinha estourado há menos de 15 anos. Há 15 anos. Então, assim, essas histórias estão muito imbricadas no cinema japonês, muito solidificadas ali, e são inúmeras as maneiras que o Japão vai encontrar de retratar esses traumas. Isso vai estar presente desde o Godzilla, que a gente conversou no nosso encontro passado com o Central Pandora aqui, nas ficções científicas, portanto, até no terror de fantasmas, espíritos e sobrenatural. A gente lembrar também de Hausu, por exemplo, que é um outro filme japonês de espírito e tudo mais, que vai discutir o trauma da bomba, só que já na década de 70. Ou seja, existe já um trauma que já está levemente diluído, ou seja, já está sendo comunicado com uma outra geração, né? Não é mais a geração da bomba, é a geração que nasce depois, dos filhos dos boomers, né? E que vai fazer justamente essa noção do espírito como um espírito que retorna para resolver o problema, né? Sim. E eu acho muito legal que o cinema japonês, como tem essa cultura muito forte dos espíritos, das presenças dos fantasmas, eles conseguem ter uma variedade de abordagem para os espíritos muito grande. Você pensa no Conto de Vago, o espírito que aparece não é uma figura de terror. É uma figura que, na verdade, ele é um pouco sacana até, sabe? Só que você vai pro Ju-On e o espírito é até um jeito de que é raro você ver no cinema americano lidando dessa forma, porque você não tem... Tá, encontrei um espírito, vou ter um embate. O que eu faço para me salvar? Não, no Ju-On
É uma antologia de histórias que você encontra o fantasma e você morreu. Você tá fudido, não tem o que fazer. É inevitável. É inevitável. O fantasma aparecer não quer dizer que ele vai te fuder. É uma constatação que você já está fudido. Você já vai se fuder, você vai morrer, sabe? Sim, não tem escapatória, né? É o espírito vingativo que retorna e você vai morrer. É como se fosse um sinal de que você já está morrendo. É a morte te buscando. Sim, perfeito. E aí vai na direção do que a gente estava construindo antes, né? Toda a noção, até mesmo das adaptações americanas dos filmes japoneses, que são muito comuns, vão trazer essas narrativas sob a ótica do americano, né? Então você pega o chamado, como a gente estava discutindo antes, enquanto o Ringu está discutindo mais fortemente a menina que foi jogada no poço e tudo mais, no chamado é muito mais sobre a busca. É muito mais sobre como superar o monstro, né? Como tem a questão familiar, focada na mulher que é mãe, a foi família, mãe jovem, né? Então, essa o noção pai de que é um pai família merda. americana, Exatamente. né? Então tá muito inserida ali, que é uma coisa meio Spielbergiana, que é o resultado tá na família, como resolver o problema, tudo retorna a esse lugar do que é a família. E é um pouco disso. Enquanto no Japão é inevitável a morte, no filme dos Estados Unidos é sobre como escapar da morte, né? É como superar os 7 dias. Sim. É como você não morrer depois desses 7 dias, né? Enfim, então é isso. A gente conversou sobre o Godzilla também aqui na semana passada, é um pouco sobre isso. Enquanto o Godzilla no Japão é sobre o trauma, nos Estados Unidos o Godzilla vira outra coisa. Se esvazia das pautas, muito em razão dessa massificação que a indústria da cultura americana vai provocar no monstro. Sim, justamente, né? O Godzilla no Japão ele foi traduzido como um horror da guerra, né? O horror das bombas. Nos Estados Unidos vira um parque de diversão. Vira tipo um brinquedo da Disney, né, o Godzilla. Por isso que eu não curto, assim, esses filmes do Godzilla americanos, né? Desde aquele primeiro lá com o Matthew Broderick, que eu até assisti no cinema, essa bomba, horrível, até esses últimos aí com King Kong. Né? Não tem sentido nenhum, saca? Não tô dizendo que todo filme do Godzilla japonês é sério. Né? Tem muito filme galhofa do Godzilla japonês. Inclusive aqueles que ele enfrenta o King Kong. Aqui, tem até um filme do Godzilla que tem o bebê Godira. Né? Tem um bebezinho lá, um dinossaurinho destruindo tudo e a mãe lá também acabando com o Japão, né? Esses aí são galhofas, mas por quê? Caiu naquela coisa de que meio que banalizou o personagem, né? Tanto o filme que foi feito, que aí chegou um ponto de que o personagem se infantilizou, ficou mais banal, né? Mas assim, né? É aquele tal negócio. Os Estados Unidos, eles simplesmente eles adoçam tudo, saca? Eles conseguem transformar a parada mais cabulosa, a parada mais séria possível, num sorvete de creme, sei lá, né, cara? É fogo. Vamos lá. Os espíritos também. Apesar de chamado a gente achar melhor do que o Ringu não deixa de ser bom por causa disso, é um bom filme também, mas é um pouco sobre isso, é sobre adaptar essa história sobre o contexto americano. Só que a grande questão é que o contexto americano ele é sentido como universal, né? Essa que é a parada. Que a gente percebe não só nos filmes de espírito, mas nos filmes como um todo, né? Os Estados Unidos faz a narrativa que, através da indústria da cultura, se padroniza e esse padrão tende a ser sentido como universal, porque é a ideologia dominante. A ideologia hegemônica de um tempo ela é sentida como senso comum. Sim. Né? E as narrativas vão representar um pouco disso, né? O Poltergeist é um filme americano que eu acho que lida muito bem com isso e é roteirizado pelo Spielberg, né? Tem até uma disputa sobre quem dirigiu o filme. Ele foi roteirizado pelo Spielberg ou ele é O Spielberg produziu, roteirizou e ele ia dirigir, só que o filme saiu no mesmo ano de ET. E o Spielberg assinou que ele não poderia dirigir um filme no mesmo ano de ET, porque teve toda uma ação de marketing para promover o filme, etc. E aí o Tobe Hopper dirigiu. Só que reza a lenda que, na verdade, foi o Spielberg de fato que dirigiu e o Tobe Hopper só fez uma coisa ou outra. E foi muito interessante rever o filme, porque você sente uma divisão. Tem coisa ali que é a cara do Spielberg, tem coisa que é a cara do Tobe Hopper. E é curioso porque o Tobe Hopper é um diretor que eu adoro, o Spielberg eu não gosto. Só que as coisas que são do Spielberg no filme eu gosto mais que as coisas do Tobe Hopper. Então, porra... Mas enfim, é um puta filme de espírito foda, porque, pra quem não viu o Poltergeist, você mora numa caverna, provavelmente. Uma família, um dia uma criança começa a conversar com a televisão e ela é sequestrada pela televisão. E aí tem espíritos na casa e tal, uma casa fica assombrada, e eles têm que salvar a garota. Esse década de 80, né? Década de 82.
Só que é um filme totalmente sobre a era Reagan. A primeira cena do filme é o casal na cama deitado, fumando maconha e lendo uma revista Ronald Reagan, um cara do futuro. E eles dormem e acordam vendo TV. Eles acordam com o hino nacional tocando na TV. Aí tem uma cena que a garota tá de frente pra TV e tá daquele white noise, aquele chapiscado tipo shhh, na TV. E a mãe chega, não fica vendo isso não, vai te fazer mal. Ela muda de canal e tá passando um filme de guerra. Aí tá lá, a garota de 5 anos de idade vendo um filme de guerra, sabe? Então é um filme totalmente sobre a televisão invadindo o lar e criando essas memórias e esses traumas, assim, naturalizando, desensibilizando as crianças, sabe? Sim. E o Fantasma entra nisso como uma forma de retratar essas coisas. E, porra, é do caralho o Poltergeist, é do caralho. Faz muito tempo que eu não assisto. Eu assisto, devo ter assistido lá na minha adolescência, então não posso opinar muito mais. Não, mas baita filme. Poltergeist, por mais que tenha gente que diga que é um filme superado, que é um filme datado, eu discordo, sabe? Esse papo de falar, ai, mas esse filme é datado, ai, esse filme tá velho, ai, esse filme aí perdeu a graça. Pô, cara, tu tem que ver o filme com a ótica do tempo dele. Tu não tem que esperar aí um filme, sei lá, do cinema mudo, que ele seja tão impressionante quanto um filme que saiu agora no cinema, saca? Um filme IMAX. Ai, pô, esse filme é preto e branco, eu só vejo filme IMAX. Pô, que pena, cara. Que pena que tu pensa assim. Mas assim, o filme ele tem que ser visto com a ótica do seu tempo. Saca? Tu tem que ver o filme. Não que você tem que, sei lá, voltar no tempo e. Não, nada disso, mas tu tem que pesar as coisas e pensar, ok, nessa época era assim, assado, e imergir no filme. É isso. É isso que você tem que fazer. Agora ficar aí, mas esse filme é datado, mas esse filme aí é superado. Pô, fala sério, né? Que nem o George Lucas. Ok, o George Lucas é o autor, ele faz o que quiser com a obra dele. Só que assim, cada ano ele muda Star Wars. Ele muda a configuração da cenografia, ele coloca coisas digitais no meio. Isso daí estraga o filme, né? Pô, você não tá salvando a tua obra, você tá simplesmente dilapidando ela, né? Mas enfim, né? Cada um vê a coisa como quer, né? Sobre tudo que você falou, é justamente o que a gente estava falando, é sobre como até a mesma noção sobre o cinema natural está imbricada naquilo que nós sentimos na nossa realidade material. Sim, 100%. Né? Então, como representar aquilo que é imaterial, aquilo que é metafísico, se não por aquilo que percebemos. A gente não sabe, a gente não é capaz de contar histórias sem levar em consideração aquilo que concebemos, aquilo que sabemos, né? O espírito lida naturalmente não, essencialmente com essas coisas que a gente não consegue conceber necessariamente, Sim. né? É a noção uma forma de lidar com o imponderável. É a noção do desconhecido, o desconhecido e o medo que o desconhecido provoca. Mas até mesmo a noção do desconhecido, ela está relacionada com aquilo que conhecemos. A gente só pode ter a noção sobre o que é desconhecido a partir do que conhecemos. Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre brinco com a galera, com os alunos. Como é que a gente retrata um alienígena? O alienígena ele tem um corpo humanoide, ele tem uma cabeça meio de formiga, anteninha de inseto e tudo mais. Ou seja, a nossa constituição do que é o ET parte de noções do que a gente sabe, do que a gente conhece na nossa realidade material. A gente não consegue conceber uma forma daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não tem como percepção. Sim. Então, construir o ET é a partir daquilo que a gente sabe. O ET chega na Terra e ele quer fazer o quê? Ele quer colonizar. Por quê? Porque a gente coloniza o inimigo. A gente não, né? O imperialista. Quando não, o ET ele vem para sequestrar pessoas, para dissecar as pessoas e fazer pesquisas, né? Também. Fazer pesquisas científicas em cima de humanos, né? Sei lá, né? Tem essa também. Mas assim, é como ele falou mesmo, né? A nossa concepção de um extraterrestre é sobre tudo aquilo que a gente vê aqui na Terra, né? Então tem extraterrestre que tem aquela cabeça oval, assim, que acho que é o mais comum. Tem extraterrestre que pode ter uma cara de cachorro, tem extraterrestre que pode ter forma de inseto, tem extraterrestre que pode ser meio planta, né? Então é tudo que a gente tem aqui, a gente imagina, né? Pode ser um cara com corpo de pedra. Agora, não se sabe, né? A gente se limita muito ao que a gente vê aqui, mas e aí? Num outro mundo, como é que seria? Né? Se teriam coisas como as que a gente tem aqui, a gente não sabe, né? Mas enfim...
Então, é a noção. Por que os Estados Unidos faz a guerra dos mundos, com o ET querendo dominar os Estados Unidos? Porque eles dominam a porra toda. Eles entram nos países e fodem a porra toda. Então, o medo é chegar alguém mais poderoso e dominar eles. E eles são os destinados a salvar o mundo e etc e tal. Até dos extraterrestres eles são destinados a salvar o mundo, né? É inevitável também essa concepção. E no caso dos espíritos, é um pouco sobre isso. A gente vê que lá atrás, o Mizoguchi, ele tá falando sobre o trauma da bomba, mas ele tá retratando o Japão feudal, né? Na década de 80, a gente tem um avanço massivo da indústria da cultura e, sobretudo, da televisão no lar das pessoas. É claro que nos Estados Unidos isso avança a partir da década de 50, mas se solidifica na década de 80 e tudo mais, sobretudo com a chegada da TV a cores e etc e tal, que as histórias passam a trazer a noção da televisão mesmo. E se a televisão for um portal entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, sabe? É um pouco sobre isso, é sobre como a representação do espírito vai estar relacionada com o tempo histórico com o qual ele está sendo representado. O chamado é um pouco sobre isso também. A gente está no período das VHS, né? Pô, então, e se alguém fez uma fita amaldiçoada? E a gente vai colocar essa fita amaldiçoada e você vai ver essa maldição e depois de 7 dias você vai receber um telefonema que você vai morrer. Oh, interessante, gente, interessante. Inclusive, né, essa história da televisão ser um portal para o mundo dos mortos me lembrou, não sei se vocês lembram, que rolava lá no programa do Gugu, lá, uns médiums que iam lá e aí eles ligavam a TV assim, eles colocavam a TV meio que a TV de antigamente, né, digo assim, de uns 30 anos atrás, não era, assim, o televisor, eu digo, né, o televisor, ele não era como o de hoje que você praticamente só mexe ele no controle remoto, né, ele tinha um botão que você girava para você sintonizar os canais. E conforme você girava esse botão, era tipo um dial de rádio, né? Conforme você girava esse dial, você poderia colocar assim as estações, não, os canais meio que atravessados uns nos outros, né? E ficavam também outros que ficavam naquela zona de white noise, né? Daquela coisa lá que fica tremida a imagem, fica assim o que eu chamava antigamente de corrida de arroz, né? Que é aquela coisa branca lá que fica correndo na tela. Então, quando você ia mexendo naquilo, tinha uns médiums que eles mexiam e apareciam umas imagens meio distorcidas no meio do white noise, né? Então eles diziam, né, que isso aqui, olha só, né, essa imagem aqui pode ser de uma pessoa que se foi, né, um papinho desse, mas na verdade não era nada disso. Na verdade eram canais que estavam meio que sobrepostos a esse white noise e estava nessa questão, né? Mas tinham eu lembrei agora, né, que ele falou disso no final, desses médiums que iam lá no Gugu lá e falavam isso, né? Mas é isso aí, gente. Muito legal esse corte aqui do Desencontros, né? Voltem, por favor, né? Voltem aí. Baita podcast, mesmo que seja aí para fazer, sei lá, uma vez por mês aí, mas volta com o canal que é bem legal mesmo, gente. Ok? Então o corte de hoje foi esse.